para falar um pouquinho sobre as SAFs, né, que é um tema que para mim é muito caro. Eu, na época em que a SAF foi debatida, eu era diretor nacional de futebol em Brasília, fui um dos incentivadores e algum dos debatedores da questão da SAF junto com o Congresso Nacional à época. A gente auxiliou muito o senador Portinho dentro da minuta e apresentação do substitutivo do projeto do senador Rodrigo Pacheco, que fez um instrumento, talvez seja desde o nosso futebol, quando Charles Miller veio para o Brasil trazendo a bola, foi o maior marco regulatório que a gente apresentou aqui no Brasil. E não foi algo que foi criado do dia para a noite, foi um debate que é gerado há pelo menos 15 anos. Lembro quando, em 2009, 2010, a lei do Profut, a criação da PFUT é criada, é desenvolvida. Lembro lá atrás, quando a Team Mania é desenvolvida também para salvar o futebol, a gente tem vários regramentos oriundos do processo de criação do direito desportivo que vai ao encontro de socorrer os clubes daquilo que é mais necessário, principalmente mais urgente na sua própria continuidade. E o projeto da SAF, à época, lembro bem, foi feito dentro de um processo de pandemia em que havia uma dificuldade enorme aqui no Brasil da manutenção das atividades. A gente teve o futebol suspenso por praticamente 4, 5, 6 meses, os públicos suspensos por mais de um ano, o que inviabilizou completamente a cadeia de futebol continuar. Ou a gente dava alguns passos em prol da modernidade, ou a gente ficava para trás e, efetivamente, o futebol brasileiro estaria fadado à sua plena falência. E para isso a gente precisou criar um organismo que contemplasse processos de governança, capacidade de recebimento de investimento, segurança jurídica para esses investimentos. E principalmente você debater também as dívidas, e as dívidas no prazo correto para que elas sejam feitas, para que elas sejam e fossem pagas. Aquilo não ficou pendente ou não terminou apenas na legislação da SAF, das quais eu dizia à época e repito hoje, existiam 4 momentos distintos. O primeiro momento eram os clubes absolutamente endividados, dependentes da SAF, da mudança da SAF para a sua sobrevivência própria, independente do seu tamanho. Segundo momento, os grandes grupos econômicos internacionais buscariam times emergentes, buscando uma valorização para uma segunda venda, mas uma valorização daqueles ativos. O terceiro momento seriam os clubes pequenos com a segurança jurídica necessária para receber o aporte do seu mecenato. E o quarto ponto, a gente fosse discutir os clubes gigantes, e é algo que a gente começou a discutir hoje, que não precisariam de uma SAF urgente e emergente, mas que em torno de todo o cenário, a segurança jurídica instável, um processo continuado e evolutivo da própria normativa, as próprias torcidas entenderiam a SAF como necessário. E durante todo esse tempo, a gente teve prós, teve alguns contras, inclusive na época, lá em 2020, 2021, a gente pontuava no Ministério da Cidadania na época, que era a questão da governança, da integridade. E a gente precisou esperar um facho de tempo até jurisdicional, porque o governo federal ele não pode ir ao encontro da atividade privada, como vários de vocês conhecem, para que a CBF, nesse ano, fizesse uma complementação da SAF, e para mim é pura e simplesmente a complementação com a agência de fair play financeiro. E aí vai um segundo ponto que eu agradeço ao presidente Hélio, que eu fui o representante aqui do Estado do Paraná para desenvolver esse grupo de trabalho da agência de fair play financeiro que começa a partir de 2025. Temos desafios, temos questões que a gente colocou lá atrás na lei da SAF, e só agora a gente começa a discorrer, professor, como por exemplo as debêntures próprias, a você fazer uma criação para que os torcedores entendam como uma sociedade anônima, uma sociedade aberta para a sua participação e a segurança jurídica deles de investir no clube e poder posteriormente vender. A gente está falando
do êxito de algumas SAFs esportivos e financeiros, a gente está falando do insucesso de algumas SAFs também no ramo esportivo e financeiro, mas é aquilo, a legislação ela não cabe e não se encerra nela mesma. Ela precisa, primeiro, do conhecimento e, segundo, de uma participação popular. E essa participação que eu estou vendo aqui, agradeço muito à Federal, agradeço o convite dos demais, aos membros dos demais clubes que vêm fazer parte e ensinar um pouquinho mais a respeito. E só assim, compartilhando ideias, compartilhando experiências, que a gente vai para um futebol mais longe. Um último detalhe aqui, vocês sabem quantos clubes... Só uma situação aqui para o pessoal. Hoje a gente tem 34 clubes no futebol brasileiro, no futebol paranaense, cadastrados, registrados e participando das competições. Vocês sabem quantos clubes são SAFs hoje? Alguém tem ideia? Chute. 10%? Quem acha que é mais ou menos? Menos? Mais de um terço dos clubes já são SAFs. Hoje a gente tem 34 clubes, 2 em processo de saída. A gente tem 11 SAFs e 4 em processos junto à Receita Federal e à CBF para que exista essa mudança. Então, possivelmente, em mais um ano, a gente tem a mais da metade dos clubes do Paraná já com uma SAF. Não é mais uma questão dos clubes na primeira prateleira, mas todas as prateleiras do esporte têm a SAF e é necessário que a gente discorra, debata e entenda como é que está esse andamento. Fico à disposição, muito obrigado mais uma vez, professor, parabéns pelo evento. Agradecemos e de prontidão já passamos agora para Tiago Doria, apresentando aqui o Esporte Clube Bahia. Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Doria e vou tratar um pouco, né, de tudo que a gente falou aqui em relação à SAF de uma maneira introdutória e depois com o tema principal, que é esse novo papel de minoritário que os clubes passam a ocupar de uma forma talvez inesperada e que gera alguns dos desafios que os meus colegas vão abordar posteriormente. Isso sou eu, muito obrigado. Um bocado de coisa que eu fiz aí na vida. Então vejam, a gente, tentando montar esse painel, a gente sentiu a necessidade de falar um pouquinho sobre SAF antes da gente entrar nos detalhes, até para fazer um certo nivelamento, uma certa aterrissagem em relação a tudo que a gente ouve na imprensa e tudo que a gente pode ou não entender que é SAF. SAF não é milagre. Primeira coisa para dizer. Porque mais importante do que dizer o que é SAF é dizer o que não é SAF. Então, porque acho que a gente viu na imprensa uma ideia de que a SAF ia salvar o futebol brasileiro. Isso não é verdade. A SAF, não, um novo modelo societário, não tem a capacidade de salvar um fenômeno que tem as suas vicissitudes há mais de 100 anos. A SAF também não é mágica. Ninguém que tem dívida não vai sumir. Ninguém que tem seus problemas de integridade não vão sumir porque você mudou a forma societária. E SAF também não é dinheiro sem fim. Não é agora vai ter dinheiro. Até quem é sócio do Sheik não tem dinheiro de forma infinita.
Então, SAF não é isso. Tá? SAF é um tipo de sociedade. Então, e a gente pode fazer futebol com vários tipos de sociedade. O tipo da nossa organização tem a ver com quem se juntou para fazer aquilo, ou com os objetivos que você almeja. Então, eu posso fazer futebol com associação, posso fazer futebol com fundação, não tenho notícia, mas não há óbvio. Posso fazer futebol com empresa de vários tipos, com sociedade unipessoal, com sociedade limitada, com sociedade anônima, não SAF, fechada, aberta. E agora, graças a Deus, posso fazer com SAF. Porque é bom. Mas o lugar da SAF e o que é SAF é isso aí. É um tipo de sociedade. Com as suas vantagens e os seus desafios. Quais são as vantagens e por que a SAF encaixa e é realmente revolucionário para o futuro do futebol brasileiro? Eu tenho um regime de tributação que o futebol, que o esporte nunca ofereceu às empresas. Por que era difícil fazer clube e empresa? Porque as associações pagavam 6% de tributo, as empresas 30%. Então ninguém queria fazer clube e empresa. A gente tinha notícia, inclusive, de empresário que sequestrava clube. E a gente ouve, clube tal é do empresário tal. Clube tal é do empresário tal. Porque, enfim. E na hora que eu coloco a carga tributária nivelada, e isso é um problema, né? Tinha um colega do IPM me perguntando, isso vai ser um problema agora na reforma? Talvez seja, talvez não sei. Mas, no momento em que a SAF chega com uma carga tributária similar à das associações, beleza, agora dá para fazer negócio, agora dá para competir. Com o mesmo orçamento, eu pago o mesmo tributo, jóia. Além disso, o acesso ao financiamento é extraordinariamente maior. E eu estou falando de financiamento capital de todo tipo. Não é só banco, é sócio, é debentures, é emissão de ação, é IPO, é um bocado de coisa. Né? Então, na hora que eu constituo empresa e coloco na estrutura de capital uma capacidade de receber capital de várias formas e com responsabilizações diferentes, isso é muito bom. E isso é algo que, assim, os próprios Mansur e Rodrigo Monteiro de Barros gostam de falar muito isso, de como a ideia em relação à SAF no São Paulo, quando eles começaram a conversar isso lá, como a ideia era ampliar o acesso à capital. E, para mim, o mais importante, o que a gente acaba tendo que discutir mais e estressar mais, a transição do modelo associativo para o modelo empresarial foi muito bem pensada, com algumas premissas que são requisitos de governança específicos. Então, eu tenho requisitos de governança na lei da SAF que não são exigidos às SAs fechadas, por exemplo, mas as SAFs, mesmo tendo capital fechado, vão precisar publicar um bocado de coisa, e vão precisar ter várias informações lá públicas que estão na lei da SAF. E que, por enquanto, 90% não cumprem, porque não tem quem fiscalize, mas isso é para outro evento. A gente tem a responsabilização do investidor pelo passivo ou da SAF, que pode não ter um investidor, mas a nova pessoa jurídica ela é responsável pela dívida. Então, eu não estou criando uma nova pessoa que eu vou jogar a dívida, vou jogar o credor lá para casa e vou continuar fazendo. Não, eu tenho de um lado essa responsabilização, mas do outro lado, eu deixo essa associação com privilégios nessa sociedade. Então, eu também evito alguns fenômenos que aconteceram no clube, na manifestação de clubes e empresas fora do Brasil, de clubes que acabaram simplesmente porque os investidores decidiram acabar, largaram, não quiseram mais, enfim, tem alguns casos específicos sobre isso. Mas vejam, a minha função hoje é falar um pouco de como essa transição acontece no que se refere à posição de comando e governança de um clube quando ele vai virar SAF. Então, os dirigentes de um clube, eles se sentem, eles são, na verdade, os nossos queridos cartolas,
eles comandam os seus clubes, eles comandam a sua realidade de uma maneira normalmente muito centralizada, e isso é a cara do nosso futebol brasileiro. E isso dá a ideia de grandeza de cada dirigente desse. E aí esses dirigentes passam por esse desespero, quando eles percebem que são apenas aquele pontinho azul ali na hora que você faz uma SAF. Então, na hora que os clubes, né, os entes associativos e os seus dirigentes se veem como minoritários dentro de uma nova organização, isso normalmente dá paura, isso normalmente dá... Né, tem gente que entra em choque ali, enfim, para entender que, na verdade, não é nenhuma coisa nem outra. Né? Cada um vai ter o seu lugarzinho, o seu tamanhozinho. Porque a Terra não é tão menor do que Saturno, não. Mas, em perspectiva, pode parecer. Qual é o desafio? O desafio é se entender minoritário, mas nem tanto. Por quê? Porque eu sou minoritário e quando isso acontece, e acho que todo mundo vai poder falar assim, de certa forma, sobre esse problema, mas na hora em que o futebol sai do clube, o meu primeiro impacto é a perda de adesão. Né? O sócio... eu me lembro quando o povo do Vasco dizia que Pedrinho tinha que cuidar do cloro da piscina. Né? Então, tem até um desdém, um desprezo pelo que sobra, pelo que fica na associação, e isso é um impacto imediato. Né? Não manda mais no futebol. Além disso, eu tenho um problema com receita. Né? Porque eu deixo de ter receita de futebol. E eu tenho um problema com estratégia. Porque na hora em que eu perco, né, principalmente clubes que têm o futebol como foco principal, na hora que eu perco esse foco principal e não crio, não desenho nada específico para entrar nesse lugar, é muito comum você ver associações que vão, depois da SAF, pensar o que é que vai fazer e tal, que é o que acontece com o Bahia hoje, inclusive. A nossa instituição de SAF foi excepcional no que tange a transição do futebol para a SAF, mas foi pobre em relação à criação de uma nova realidade para o Esporte Clube Bahia e a associação. Até por uma opção na época em que os dirigentes não conseguiriam fazer as duas coisas ao mesmo tempo e deixaram para os dirigentes seguintes essa tarefa. Né? Mas hoje os dirigentes do Esporte Clube Bahia enfrentam um desafio de entender estrategicamente que lugar ocupar e que atividades desenvolver numa associação que não tinha esportes olímpicos, não tinha nada além de futebol, e que depois da SAF se resumia a uma sala com 4 empregados. Quais são os riscos em médio e longo prazo para as associações? O primeiro risco, você ficar dependente da SAF, de verba pública, ou de qualquer coisa outra que lhe tome ali o lugar de gerar dinheiro, de gerar recurso para essa associação, que não tem mais futebol, não tem mais milhares de sócios. E hoje o principal, digamos assim, assediador nesse cenário são as bets. Estão prontos para patrocinar qualquer coisa que qualquer clube vai fazer. Não estou dizendo nem que é bom nem que é ruim, mas ser dependente eu sei que é ruim. Além disso, a gente tem problemas de relação com as SAFs, né? E a gente ter problemas de endividamento. Principalmente porque clubes que viraram SAF e tiveram como principal subsídio da sua existência o futebol, não vão deixar de tê-lo, por mais que você tenha dezenas de esportes olímpicos. Para o Vasco, para o torcedor do Vasco, para o sócio do Vasco, o futebol do Vasco vai continuar sendo a coisa mais importante para ele, mesmo que o Vasco tenha N atividades. Então, se a Associação Vasco, se a Associação Bahia briga com a SAF Bahia, isso é ruim para os dois, para todo mundo. Do mesmo jeito em que, se eu irresponsavelmente endivido essa associação e perco as ações classe A, que são as ações que me dão o privilégio de vetar mudança de cidade,
vetar mudança de símbolo, mudança de cores e, né, e de manter a história viva daquele clube, mesmo tendo um investidor com 90%, 95%, até 99%, se a associação mantiver uma ação, ainda assim ela tem privilégios. Mas essa uma ação, se eu tiver um credor que entre na justiça, execute, penhore e leiloe essa ação, o clube perdeu e já foi, já era. Né? Então, qual é o papel das SAFs como minoritário? Aquilo que as SAFs, das associações. Aquilo que as associações vão fazer de si depende de design, depende de planejamento, depende de entender esses riscos que estão colocados. Mas, dentre as coisas que ela tem que fazer, é cumprir o papel de sócio minoritário dentro de uma sociedade anônima de futebol. Então, ter esse papel é entender, por exemplo, que embora a gente, em clube esteja acostumado, muito obrigado, embora em relação ao clube a gente esteja acostumado no cenário político, aquela coisa de oposição e situação, isso não se encaixa na posição de minoritário. Eu não sou situação, nem sou oposição, sou sócio. Então, eu ter 10% ou 5% de uma sociedade não faz com que eu queira obstruir essa sociedade em relação aos seus objetivos. Quando às vezes você tem 5% de um conselho que você quer obstruir porque você quer colocar a sua bandeira ou o seu entendimento, ou você quer dificultar a vida do dirigente porque, enfim, aquelas coisas de clube que a gente conhece, de política. Né? Isso para o cenário empresarial é destrutivo. Então, se entender minoritário, se entender como minoritário, sócio contribuindo para o negócio, é importante. Agora, sócio contribuindo para o negócio, fazer tudo o que o sócio majoritário quer? Não, de forma alguma. Né? Primeiro, é necessário ter uma relação sadia com essa empresa da qual eu sou sócio. Então, eu tenho questões... desculpa. Eu tenho questões de cooperação, que são importantes, e muitas vezes isso é difícil. Muitas vezes as SAFs veem as associações como se fossem realmente adversários, e é necessário você estar dividindo o mesmo substrato social, dividindo marcas, dividindo comunicação de maneira que é necessário cooperar. Então, é necessário também entender qual é a realidade de dividendos, não porque o objetivo da associação é ganhar dinheiro. O objetivo da associação é êxito esportivo. Então, ter dividendos não é necessariamente, não deveria ser um objetivo de quem constitui uma SAF. Por quê? Porque o objetivo é investimento, é êxito esportivo, é resultado. Não é necessariamente aquela coisa que a gente diz, a SAF valeu 1 bilhão, 2 bilhões. Isso é uma grande isca de marketing, mais do que qualquer coisa. E ter uma relação sadia em relação aos conselhos. Por quê? Porque normalmente a gente vai ter as associações tendo participação nos conselhos, e essa participação nos conselhos não pode ser marcada por essa adversidade. Não pode ser marcada por uma questão de vou ter no conselho alguém que vai ou trazer uma informação, ou alguém que vai defender o interesse da associação. Na SAF não é para isso que servem conselhos fiscal e de administração. Certo? A associação segue como a principal guardiã dessa história, e aí, como minoritária, ela deve fiscalizar sem atrapalhar e ajudar, mas fiscalizar. Então, uma coisa não tem a ver com a outra. É necessário maturidade para que as associações como minoritárias entendam que elas estão ali para contribuir com o negócio e não para atrapalhar o negócio, mas estão para fiscalizar o negócio e não para atrapalhar o negócio. E aí vem desse entendimento, de que não se é nem situação nem oposição. Eu vou precisar de mais 5 minutinhos. Obrigado. Não podemos negociar o fundamental. As associações não podem negociar o fundamental.
Então, as associações elas não vão poder abrir mão dessa fiscalização, desse acompanhamento e desse papel privilegiado que a lei da SAF deu a elas, né, em relação à proteção de história, proteção de símbolos, proteção do acordo de investimentos, porque, ao fim e ao cabo, o que a gente está fazendo é transformando um fenômeno que era coletivo, que ainda é na sua maioria, a gente ainda tem 90% dos clubes sendo associações, num fenômeno semi-privado, porque ele passa a ser empresarial, mas eu tenho associações como sócias. Isso é um negócio meio maluco, né? Então, se eu não entendo que a associação mantém uma função coletiva dentro de um organismo privado, né, não vai funcionar da maneira como pode funcionar e como é rico funcionar. Medidas de governança são fundamentais para mim. Primeiro, a responsabilidade e austeridade como premissa, justamente porque são essas ações classe A que permitem às associações manter esses privilégios. Então, uma associação que resolva fazer milhares de projetos e milhares de iniciativas e acabe se endividando e acabe perdendo percentual do seu capital, vai perder, não a associação, né? A coletividade vai perder a oportunidade de continuar participando daquela SAF. A coletividade, a torcida, os sócios vão deixar de ter a sua cultura, os seus símbolos e o acordo de acionistas protegidos pela associação. E isso é destrutivo. Segundo, manter a saúde institucional. Por quê? Porque se a saúde institucional, e aí eu falo de eleições, de fiscalização, de integridade, de transparência, se isso não é protegido, eu corro o risco da coletividade também perder esses privilégios de continuar fiscalizando, acompanhando a sua história e a sua, os símbolos do clube, porque eu posso ter um presidente que sequestre a associação e vire, e bote ali, se a associação tiver 10 sócios, ele paga mais 20, vira dono, e, enfim. Então, se as associações se apequenarem, elas também poderão retirar da coletividade, dos sócios, da torcida, essa capacidade de acompanhar e fiscalizar as coisas. E, por fim, isso é importante, isso pouca gente fala, as posições de conselho de administração e de conselho fiscal nas SAFs. Tem, inclusive, uma proposta, um projeto de lei aguardando a deliberação do Congresso que institui a obrigatoriedade de um conselheiro independente nos conselhos de administração, o que será de muito grande valia, porque os conselhos de administração da SAF ainda são conselhos caseiros, vamos chamar assim, ainda não desenvolveram os seus potenciais. Mas mais importante é ter nos conselhos de administração e fiscal profissionais e não representantes das associações. Porque um conselheiro de administração ele tem a função de atuar no melhor interesse da companhia que ele compõe. Então, esse é um outro problema que a gente tem no Bahia e que está estudando, ter o presidente da associação como conselheiro de administração da SAF é um evidente conflito. Porque na hora em que o clube tiver, a associação tiver um interesse e a SAF tiver outro interesse, esta pessoa terá dever institucional de defender os dois interesses em conflito. Então é importante que sim, a associação indique conselheiros que levem a visão de mundo das associações para dentro dos conselhos fiscal e administrativo, mas não que atue lá como mandatário das associações, porque não é para isso que serve. É para que ele esteja lá defendendo o melhor interesse da companhia, da Sociedade Anônima de Futebol, mas agindo como profissional indicado e não representante. Temos muitas outras coisas a conversar. Eu vou deixar essa parte das oportunidades para que outros amigos possam abordar e, eventualmente, na parte das perguntas a gente possa conversar. E eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago.
para dar seguimento aqui ao nosso debate, gostaria de chamar agora nossa representante do Vasco da Gama, a Clarissa Arteira. Bom, gente, boa tarde, quase boa noite. Queria agradecer muito o convite para estar aqui. Hoje a gente já teve um dia cheio, já teve um dia de muito aprendizado. E algumas das coisas que eu vou falar aqui talvez fujam um pouco do que vocês esperem, né? Talvez vocês queiram muito saber de SAF, saber de fofoca, saber de algumas coisas assim. E Quem vai ser o técnico do Vasco? não sei. A melhor resposta é não sei, tô no clube. Ah, quero uma camisa, poxa, tô no clube. Quero não sei, tô no clube. E aí, acho... Ih, eu não tô com negócio de passar. Enfim, a minha ideia é mostrar aqui o que vem depois da SAF, né? Todo mundo pensa futebol, mas e o que fica? Né? O Thiago já fez uma exploração ótima para todo mundo situar o que é a SAF, né? E eu queria conversar com vocês o que fica depois de uma SAF, qual é a cultura que fica, quais são os esforços que têm que ser feitos e como é que o compliance e a governança podem ajudar nisso, podem ajudar a gente não ter todos os efeitos negativos que o Eduardo já falou, que o Thiago comentou também. Então, vamos lá. É aqui? Vamos lá. Bom, o quê? Aqui. Primeiro, o que restou do clube e como pode ser a gestão. Eu fiz questão de colocar aqui uma imagem aérea de São Januário, que para mim é um dos lugares mais bonitos do mundo. Enfim, tem um valor histórico absurdo. Ano que vem esse estádio completa 100 anos e é um estádio que até hoje a gente usa para mandar nossos jogos, né? Nosso caldeirão, nosso templo, enfim. E aí eu queria que vocês entendessem que diferente do Bahia, e eu acho que do Botafogo também, pelo que eu converso com vocês, o Vasco tem um clube. Vocês conseguem perceber uma piscina, vocês conseguem perceber ali quadras. Aqui a gente tem um outro ginásio, aqui a gente tem a parte da base, aqui a gente tem a famosa barreira do Vasco. Estava virando baile, o pontinho saiu. Enfim, vocês conseguem entender que é uma estrutura diferente, é uma estrutura que ficou. E o estádio ele não foi vendido no processo de transformação, de aquisição da SAF, né? O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, permaneceu com 30% das ações, permaneceu com a propriedade do estádio. E é claro que a gente agora, como quem acompanha o meio de futebol sabe, que tem toda uma discussão judicial, a gente está numa fase de liminar, então as coisas estão um pouco mais juntas. Mas falando do clube, né? Como vocês percebem, ficou um clube. Ficou um clube que tem que ser tocado, ficou um clube que ele é o guardião da história do Vasco da Gama, né? O Vasco foi fundado em 1898 e essa história não é só o futebol. Como o Eduardo disse, essa história de pertencimento não é um pertencimento só ao futebol, né? Tudo que envolve o Clube de Regatas Vasco da Gama gera engajamento, gera ativação da marca, gera orgulho. A história do Vasco da Gama é motivo de muito orgulho para a torcida, né? Toda a questão do enfrentamento, de ser o primeiro clube a lutar por negros e operários, a dizer não, né, para a necessidade de excluir negros do time para que pudesse disputar um campeonato. Então toda a história do clube, tudo isso tem que ser preservado. E é algo que a gente discute muito, né, muito pouco nas SAFs, né? O que se faz com a história? Se ganha um troféu. Se o futebol tivesse ganho um troféu, com quem faria esse troféu? Esse troféu é uma história. É uma história do clube, é uma história da SAF, é uma história do clube. Né? Como é que a gente dá prosseguimento a isso? E acho que a minha ideia aqui é deixar um pouco mais de dúvidas do que de respostas também, né? Considerando um cenário diferente. E aí eles têm um senso comum, o Daniel, o Thiago, falou da piscina. Logo que a gente teve a eleição, logo que foi vendida a SAF, a ideia era, agora o presidente que foi eleito, no caso foi Pedrinho, vai ficar cuidando da piscina, discutindo a marca do cloro, fazendo cotação para saber qual é o cloro mais barato e o melhor cloro. Bom, peguei coisas do Twitter, para quem não sabe, é um maravilhoso do futebol também, né? Assim, você consegue ter discussões maravilhosas no Twitter. Peguei as pessoas, mas assim, é tudo isso, né? O Pedrinho vai ter o poder de quê? Indicar o cloro da piscina. Cloro da piscina,
E ainda que fosse isso, seria maravilhoso, porque a gente tem um parque aquático maravilhoso, um equipamento disponibilizado para a sociedade, como a gente estava conversando também. Um equipamento maravilhoso. A gente tem competições hoje em dia, a gente tem aulas para a comunidade, a gente tem tudo isso. Só nessa minha fala aqui do cloro da piscina, que é muito mais do que isso, a gente já conseguiu falar de um equipamento, que ele serve para competições, é um equipamento com todos os padrões, então é do clube. Eu já falei também do acesso da comunidade, que é algo muito caro e muito importante para o clube, sem maquiar. A gente está numa favela, uma comunidade, uma favela, então nessa gestão foi muito importante que as pessoas tivessem acesso, que aquilo ali não fosse só um muro histórico que todo mundo apenas via e não tinha acesso. Então, antes estava no compliance, eu estava no departamento de História e Responsabilidade Social, e muitos dos nossos programas, né, muitas das nossas ações foi voltado para isso, para o pertencimento, para que as pessoas pudessem acessar São Januário. E aí, como a gente estava conversando antes, de novo, é um equipamento da sociedade, principalmente da comunidade do entorno, que pode utilizá-lo. E, enfim, a gente tem competições master, se vocês forem lá, qualquer final de semana tem competição master, tem competição de criança. Nisso aqui eu já dei um panorama de que não é só o cloro da piscina, e ainda que fosse só o cloro da piscina já era bastante coisa. E agora, o que fica e como é que pode ser essa nova gestão? É claro que você está acostumado com futebol, então você trabalha no Vasco, eu estava no Vasco na época da direção da SAF, como coordenadora de compliance, e aí a gente vira SAF. E quem fica no clube? Como é que fica essa pessoa? Como é que ficou lá no contexto? Ficou um contexto, uma certa implicância, digamos assim, né? Ficou um clima ruim entre quem era do clube e quem era da SAF, como se quem estivesse trabalhando com futebol fosse superior a quem estava no clube. A gente conseguiu agora, nessa nova gestão, e isso vai prosseguir com certeza, a gente conseguiu mudar essa realidade, fazer tanto quem está na SAF quanto quem está no clube entender que é o Vasco. E aqui eu estou falando muito Vasco porque é a minha realidade, a gente optou cada um tratar um próprio. Mas enfim, entender que você tem o Vasco e você tem o futebol do Vasco e você tem o clube com diversos esportes, mas acima de tudo você tem o Vasco. E aí, como o Thiago falou, tem que ser bom para todo mundo. A associação ir bem é bom para o futebol estar bem é bom para a associação também. E quem é Vasco vai querer torcer para qualquer esporte. E aí cabe a gente aproveitar isso, né? De novo, a gente fala em SAF, o que fica não foi o futebol e acabou o Bahia, não foi o futebol e acabou o Botafogo, acabou o Curitiba. Fica muita coisa. Então, assim, a questão é criação de uma nova cultura, acho que talvez é muito para quem trabalha no clube, que fica passar a valorizar os profissionais, passar a dar uma segurança de que vai ter uma verba, de que vai ter o orçamento para o pagamento de salários, que coisas que aconteciam anteriormente, atraso de salários, pagamento muito depois, isso não vai acontecer, demissões, que vai ter uma estrutura ali, e a governança é essencial nesse ponto, o plano de gestão, como a gente fala, né, e o estímulo às potencialidades do clube, né, como a gente falou aqui, a questão da excelência esportiva. Como é que compliance ajuda nisso? Vamos lá. Enfim, o clube ficou, você tem uma nova cultura, você tem pessoas novas, você continua com aquela questão de a cada 3 anos troca, né, mandato, tudo mais. E aí? E aí que é importante você construir políticas que fiquem, né, políticas que vão ser mais perenes. Então, se eu entrar hoje e quiser fazer uma contratação, eu sei quais são os procedimentos para fazer aquela contratação. Não vai ser um novo presidente, a nova gestão, a menos que faça uma política e aprove do Conselho Deliberativo. E aí sim a gente fala de democracia, de transparência, de todo um procedimento, né? Elaboração das políticas e diretrizes, mapeamento de riscos, o relacionamento e a parceria com os departamentos do clube é muito importante, enquanto compliance. Acho que o pessoal do TCU falou de manhã, todo mundo foge do TCU. Do compliance também o pessoal não é muito fã, né? Tem sempre isso, de lá vem o compliance. Mas a gente conseguir mostrar o papel do compliance, mostrar que o compliance está ali para preservar dos riscos, né? Fazer essa parceria. Então, isso também é um processo, né, de formiguinha, que a gente tem que estar juntos todo dia, a gente tem que entender, não é um compliance que você vai sempre travar, falar não, é um compliance que você vai ajudar a procurar maneiras de fazer o que tem que ser feito, de captar os recursos para o clube, sem que isso tenha qualquer dano à imagem, qualquer dano financeiro. E aqui, de novo, para continuar, como
vamos muito além do cloro da piscina, né? Vamos muito além do futebol. Eu quis mostrar para vocês aqui o clube usado como equipamento, de novo, para a sociedade. Ali a gente teve um debate sobre o futuro antirracista. Aqui embaixo a gente tem o Vasco da Gama retornando à Federação de Vôlei após 14 anos. Então, por enquanto, é o vôlei de base, feminino. A gente tem o Vasco Fute-Mesa. O Vasco é um dos maiores campeões do Fute-Mesa, desde que eu sou criança, eu escuto isso. E a gente tem ali a cessão do espaço, isso para mim, o mais importante. É a cessão do espaço para que o grupo chamado Autistas da Colina possam usar o São Januário para fazer as festas dele. Porque o argumento é que meus filhos não são convidados para a festa, né, por serem autistas, e meus filhos têm hiperfoco no Vasco, gostam muito de estar aqui. Então, nada mais justo do que para ter um senso de pertencimento, para ter uma memória afetiva e para o Vasco fazer jus ao título de Clube do Povo, inclusão, respeito e igualdade, é a gente, né, ceder o espaço para que essas ações e esses debates aconteçam. E aí, acho que um outro troféu do Vasco, e eu coloquei aqui, porque a gente está falando muito de educação, a gente está falando muito de como é que vai conciliar o atleta da base com o estudo. O Vasco é o único clube do Brasil que tem um colégio, o Colégio Vasco da Gama, que atende as crianças, 140 alunos do 6º ano do ensino fundamental, antiga quinta série, até o 3º ano do ensino médio. Né? A maioria ela é formada por alunos do futebol, são os meninos que estão aqui comigo numa palestra, mas a gente também acolhe, né? Também faz a matrícula de futsal, natação, enfim, de alunos que consigam conciliar ali com o cronograma de aulas. E por que isso? Porque a vida do atleta da base, e independente do esporte que ele escolha, é muito difícil. A gente faz o seguinte ali, ó, a gente tem uma escola, como o diretor diz, né? A gente tem uma educação cujo fio condutor é o futebol. Então, a gente tem parcerias com a prefeitura, para que a gente possa usar o material deles. A gente faz passeios para que os meninos possam conhecer o Rio de Janeiro, os meninos e as meninas. A gente leva ex-profissionais, ex-jogadores, ex-nadadores, para conversar com eles sobre carreira, sobre o pós-carreira também, que é algo que a gente está debatendo aqui. E a gente faz com que eles tenham, de fato, uma formação cidadã. É claro que talvez não seja um colégio de excelência, que os pais, né, possam matricular, mas é um colégio que vai dar para eles todas as bases e valores para eles serem cidadãos e para eles serem também bons profissionais. Então, temas como racismo, homofobia, machismo, tudo isso, a palestra provavelmente foi de algum desses temas, tudo isso é abordado no colégio, que, como está escrito ali, é gerido tanto pedagogicamente quanto administrativamente pelo clube, mas com reembolso de valores pela SAF. 10 minutos é muito pouco. Enfim, qualquer coisa, estou à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Larissa. Dando continuidade, pessoal, chegamos agora aqui representando o Botafogo Futebol e Regatas, Daniel Júnior. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Júnior, eu sou vice-presidente de esporte gerais do Botafogo. Estou nessa gestão, estou desde a gestão anterior, a gestão onde a SAF se concluiu dentro do Botafogo, e permaneço nos esportes gerais até agora. Assumi esse desafio lá de comandar os esportes do Botafogo. No momento que era confuso, né? Porque, assim, saindo do futebol, todo mundo se sentiu meio órfão ali no clube e tal. E foi um iníciozinho de gestão, a gestão do César. A ideia da SAP era anterior, já começou na gestão anterior, mas se concluiu na gestão do César. E o César, empresário e tudo mais, trouxe para a gente esse aspecto mais do compliance mesmo, como tão bem falado aqui, em que a gente praticamente apartou mesmo tudo que era da SAF, foi para o Newton Santos, tudo que era do clube ficou em General Severiano. Então, assim, a coisa foi totalmente isolada, né? Não tinha mais essa questão, vai ter influência do dirigente no modelo profissional. Não. E o do César também colocou o seguinte: os meus dirigentes têm que ter perfil de quem vai saber conduzir o clube. Só fica quem tiver esse perfil. Olha, meu Deus, quando chega na política, no finalzinho, sempre tem chega para lá, chega para cá. Mas, enfim, o perfil era esse traçado.
né? Então, foi nesse contexto que chegou aqui, o Botafogo fez essa transição para a SAF. E, como tudo, no início, a SAF do Botafogo foi a segunda, uma questão de uma semana, o Cruzeiro anunciou antes, mas assim, a SAF do Botafogo estava um pouquinho mais estruturada que a do próprio Cruzeiro na época, e ela foi em frente, né? Com todos os percalços que a gente está vendo agora, mas que faz parte. Eu acho que faz parte de uma curva de maturidade. Eu acho que o processo inicial era um processo novo, precisa ser ajustado, não tenha dúvida disso, mas é uma curva de maturidade. E como a gente tocar os esportes gerais do Botafogo. Então, como eu falei, a gente ficou com o Casarão de General Severiano, uma sede histórica, na zona sul do Rio de Janeiro, um dos pontos com maior circulação de veículos ali na frente, tem um estacionamento de um shopping embaixo, em que a gente também tem participação no shopping, e a gente começou ali a trabalhar todos os esportes, né? Era um desafio para a gente trabalhar os esportes do Botafogo, porque o futebol era a atenção de todos nós. E até, como o Thiago falou ali, né? Quando tem a SAF, vai acabar o clube. E todo mundo achava isso, vai diminuir o número de sócios. Surpreendentemente, não diminuiu. O número de sócios no primeiro ano aumentou 10%, depois aumentou mais e aumentou mais. Tudo muito em função do quê? À medida em que você não era asfixiado pelo futebol, você começou a ter investimentos. Então nós tivemos quadras novas, nós tivemos uma reforma na piscina, e você começa a dar um retorno para o sócio. Criamos mais atrações. Quando você não está olhando para o futebol somente, você começa a olhar para a sua casa ali e desenvolver. E nisso a gente conseguiu conquistar mais sócios. Surpreendentemente, a expectativa não era essa, mas a coisa aconteceu assim e foi muito bom a gente ter esse retorno. Olhando para os clubes, a gente teve essa questão do fortalecimento, do papel do clube associativo, né? Que é o desenvolvimento humano. Isso a gente vai falar um pouquinho mais aqui para frente. A gente tem aí essas modalidades todas de basquete. Basquete NBB profissional, basquete de formação, 7 categorias, futsal, beach soccer, futebol, remo, o remo é a parte, futebol de 7, skate, vôlei de praia. Temos também, a Clarissa falou aí, a gente também tem o futebol de mesa, aquele que o pessoal chamava de jogo de botão. Os caras lá são campeões disso. Ninguém muito liga para isso, mas também tem isso. Eu vou destacar alguma coisinha aqui. O basquete profissional ele é muito importante para a gente. Por quê? Porque ele faz com que a gente tenha muita gente na nossa formação. Então, as nossas equipes de formação, no ano passado, nós ganhamos, quando não ganhamos, fizemos pódio, em todas as categorias. Teve uma que a gente foi quarto, mas tudo a gente fomos campeões em 3 e o restante a gente estava ali brigando em 5. Então, isso é muito reflexo do de cima. Né? Embora a gente não tenha recursos suficientes no NBB, mas a gente no basquete teve performance pra caramba. Então, isso aí foi extremamente positivo. O futsal a gente tem as categorias masculinas e femininas. Feminino, eu diria que foi não tinha futsal feminino no Botafogo. E quando a gente fez uma peneira no Botafogo, a gente deparou que vieram 40 meninas participar da peneira. E a gente falou, porra, tem que botar essas meninas aqui dentro, não tem como. Eu chamei os caras que eram os coordenadores, vamos abrir espaço para isso. E a gente abriu espaço para isso. Então a gente passou a ter 2 equipes femininas de futsal jogando e sem ter um campeonato carioca de futsal pela federação. Aí a briga foi nossa política de conseguir, hoje a gente tem um campeonato carioca de futsal. Brigando lá com a federação, brigando no bom sentido, claro, de questionar muito e a gente conseguiu isso, né? Então, esse é o lado do futsal feminino. E do masculino, cara, eu sempre chamo a atenção disso. A gente tem que olhar muito, com muito cuidado, né? Hoje em dia, a gente tem categoria sub-6 de futsal. Que é o seguinte, um garoto de 5 anos está começando a jogar bola. Olha que coisa incrível que a gente tem. É uma criança que está ali jogando. Né? Então, isso traz para a gente... É muito legal ver isso acontecendo, está todo mundo fazendo isso, mas é motivo de preocupação. Mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. O beach soccer é uma coisa maravilhosa, porque eles têm projetos sociais maravilhosos em Copacabana.
Então, abre a nossa sede, né? Não fica restrito a General Severiano, vai até a praia de Copacabana. A gente tem sede de Remo, na Lagoa. A gente tem o Morisco Mar, que está fechado, nossas piscinas. A gente tem uma sede em Jacarepaguá. Tudo isso também é um complicador para você gerenciar tantas sedes também. Mas é uma coisa bem interessante, até porque eles fazem projetos sociais maravilhosos. O futebol, o Remo, o vôlei de praia, que é muito interessante em termos de resultados. Formação aí do esporte, né? Aí a gente fala isso, né? Disciplina, rotina, trabalho, gestão de frustração, ética, valores que permanecem na quadra. Ambiente formador, palestras educacionais e comportamentais, isso é importantíssimo. A gente faz palestras regularmente para os pais, que estão logo ali embaixo, pais e treinadores, comissões técnicas. Você imagina só, cada vez mais o garoto pequenininho participando do evento. Cara, gerenciar pai e mãe não é fácil. A gente tem que... eu valorizo muito eles. Eles são importantíssimos, porque senão o garoto não entra no esporte. Mas, ao mesmo tempo, traz uma carga que, às vezes, a gente tem que começar muito, controlar muito. Então, a gente faz isso através das palestras. Porque tem pai que cobra do garoto de 8, 9 anos que ele vai ser um novo Messi. Quando o percentual de quem vai ser um jogador é 1, 2%, que a gente sabe que a realidade é essa, né? Então, o garoto está ali, está sendo cobrado, o pai também quer brigar com o treinador, porque o treinador mandou o garoto defender, o pai quer que o garoto ataque, né? O pai briga, xinga, o garoto está na quadra, e o garoto o adversário fez falta no filho dele. Ele xinga o garoto e o pai do outro garoto está lá do outro lado do ginásio, que está a 20 metros de distância, vê e cria um conflito. A gente tem que botar segurança em jogo de criança de 8, 10 anos. Entendeu? Você tem a ideia de como a coisa funciona. Porque no ginásio, você traz aquela coisa do esporte, do futebol de campo, que você xinga, mas o cara está a 100 metros de distância de você, está a 80 metros de distância de você. No ginásio, cara, ele está ali a 20 e a coisa acontece também. É muito complicado. Então a gente faz palestras educacionais, comportamentais, muito para os pais, para os treinadores, que isso é importantíssimo. Beleza, está vendo o tempo ali? E o atleta aprende com o exemplo, né? E a família. É muito importante, mas a gente precisa olhar para a família, para os pais também. Isso pode tirar o foco do garoto até como performance. Aqui a gente está falando de tudo, todas as equipes são multidisciplinares, né? A gente tem que ter todo um apoio para os atletas, quer seja da parte psicológica, fisiologia, fisioterapia, a gente tem todos os departamentos não montados para isso, é importantíssimo, né? E a gente também tem as escolinhas de formação, basquete, futsal. Diferentemente, eu não tenho, hoje, eu queria fazer vôlei, eu não tenho espaço em General Severiano para fazer nenhum outro esporte. Eu tenho, todos os meus horários são tomados. Inclusive aqueles horários que a gente acha assim, de 2 da tarde às 5 da tarde. Esses horários são tomados por escolas que alugam, escolas de alto nível na zona sul do Rio de Janeiro, que acabam alugando o clube porque oferecem um equipamento bom para o seu aluno e tudo mais. Então a gente aluga tudo isso. Então é uma forma de ganhar recursos também, né? Mas não nos sobra espaço para a prática de alguns esportes. Bom, basquete, a gente fala um pouquinho aqui, a importância que eu coloquei ali, de você ter o time de cima, aquele ali é o Mateuzinho, é um dos cotados para ser o MVP desse campeonato, embora a performance do time não esteja boa, ele tem jogado muito bem. O futsal, que também tem um papel importante. A SAF, a partir dos resultados que a gente teve no futsal, aliás, tem que fazer um comentário aqui, Botafogo foi campeão, sub-8, na Copa Londrina, aqui nesse final de semana aqui no Pará. Foi bem legal, o pessoal mandou uma mensagem aqui, foi campeão aqui. E o futsal, a SAF viu os resultados, você trabalhando muito bem a questão de base do garoto, né, de fundamento, ele começa a ser interessante para o campo. Porque quando ele vai para o campo, ele sabe pensar rápido, porque no futsal você tem que pensar rápido, ele está tudo em cima, né, e ele carrega com ele essas habilidades que ele tem.
Ele começa a desenvolver ali. Então é muito interessante. O beach soccer, eu fiquei de falar rapidinho, que eu sei que já mostrou meu tempo ali. O beach soccer, a gente tem projetos muito interessantes de inclusão, né? A gente já falou das meninas, que a gente incluiu no futsal. Aqui a gente tem PCDs, tem uma série de coisas, autistas também tem. A gente tem uma série de coisas que a gente trabalha muito na praia. E é muito legal. É muito interessante mesmo. E é numa vitrine, num lugar maravilhoso do Rio de Janeiro, da Praia de Copacabana. Como eu falei ali, ó, futsal feminino, atletas com TER, PCD, respeito às diferenças, né? Isso é muito importante. Que a gente devolve para ele é autonomia, autoestima, pertencimento, desenvolvimento social. Isso é muito legal. A gente tem um garoto que ele é ritmista da Botafogo Samba Clube. Ele é autista e é ritmista da Botafogo Samba Clube. Ele fica feliz da vida quando tem evento, tem que falar para tudo. E saiu na avenida mesmo agora. O Botafogo Samba Clube desfilou na Sapucaí, no acesso, ficou em 8º lugar e ele estava lá desenvolvendo o autista. E muito bem, foi super bem. Então, às vezes, uma maior medalha é ser visto, respeitado e incluído. Isso é uma coisa legal que a gente está conseguindo fazer, que é uma coisa muito bacana. A formação além do esporte, a saúde mental, o pessoal já comentou aqui, eu até gostaria de comentar, mas sei que o tempo está curto, ele está comentando ali, mas assim, a saúde mental é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, né? Os atletas, principalmente os de alto rendimento, que a gente tem que olhar isso com muita ação. E eu ia falar um pouco da ética no esporte, que a gente hoje também tem que ter um olhar muito bom, muito técnico para a questão do atleta. Porque quando chega a questão das bets, no futebol todo mundo olhando, mas quando você vai para o basquete e outros, o cara chega, o cara não chega na instituição, ele chega no atleta. E é muito difícil de você controlar isso. Ele chega no atleta e conversa com o atleta, um atleta que não tem um salário muito alto, de basquete, não tem um salário muito alto, e aí o cara oferece o dobro do salário dele para ele fazer 2 pontos no jogo. Você tem que ter uma equipe técnica que saque, isso aqui hoje o cara foi mal. Mas se amanhã o cara for mal, e na outra semana for mal, gente, não dá. Está sendo mal demais. Se ele já fez muito mais, ele não desaprende isso tudo, né? Então a gente tem que ter um olhar para essa visão também. E acho o alto rendimento associado à performance é o link com o torcedor. Talvez esse seja um dos motivos que o nosso ginásio ficam lá com bastante público por conta dos jogos do basquete do IBB e porque a gente tem uma excelente performance na formação do basquete. O sonho aí é a questão muito mais de marketing e tudo mais. E aqui foi a nossa participação na Olimpíada. A gente teve 8 atletas olímpicos, mas muitas parcerias que a gente fez. Não vou entrar em detalhe aqui porque o tempo já está extinto. Mas nós fomos no 8º lugar no ranking do CBC. Emerson está aqui. Então é uma coisa que a gente traz isso muito bem com a gente, né? No futuro é mais fortalecimento e tal. Concluindo, gente, eu queria agradecer a todos, mas quero destacar uma coisa aqui. Eu vi pessoal com a camisa do Curitiba, do Paraná, e estou vendo o pessoal com a camisa da Portuguesa aqui. Eu diria que eu tenho um certo saudosismo da Portuguesa. A Portuguesa foi uma equipe muito simpática no cenário do futebol brasileiro. Então é bom ver vocês aqui e ver a Portuguesa renascendo também, né? Que é um momento bem legal que está acontecendo agora. Bom, gente, no mais, muito obrigado a todos. Valeu. Pessoal, aproveito para reforçar que, para quem não se inscreveu, é muito importante que faça, né, a inscrição no nosso evento, até para que a gente possa estar gerando o certificado. Então, quem tiver dúvidas, ao final pode procurar a nossa equipe. Lembrando também está do QR Code para as perguntas, a gente vai estar passando aqui na nossa última apresentação de hoje, então quem ainda tiver perguntas para fazer, pode estar fazendo por meio do QR Code. E para encerrar aqui esse nosso bloco de debate, chamar agora Daniel Ferreira, que é vice-presidente social do Curitiba Futebol Clube.
Bom, pessoal, boa noite a todos. Realmente é um orgulho para a gente conseguir organizar esse encontro aqui, né, com a Universidade Federal do Paraná. Vou me permitir ser bairrista agora, né? Duas instituições de referência aí no Brasil, né? Universidade, acho que é a primeira universidade do Brasil, né? E o Curitiba, né, um dos clubes mais antigos do Brasil, um clube pioneiro, um clube tradicional. Então, nos enche de orgulho poder trazer vocês aqui, né, para a gente fazer esse debate sobre SAF, sobre associações, um debate necessário, e agora, né, nesse novo contexto, né, de associações. E hoje fala-se, né, cerca de 120, 130 SAFs no Brasil. É um momento muito oportuno para a gente fazer esse debate. Bom, eu me propus aqui a fazer, então, uma apresentação, né, sobre o histórico da SAF do Curitiba, e do que esse histórico, né, essa experiência que a gente teve com Curitiba, né, uma reflexão, que a gente já teve o Vavas, teve o Thiago, teve o Daniel, a Clarissa, todos nós, né, pensando nesse propósito. E no nosso caso, né, a nossa experiência, o que nos leva a pensar, né, no propósito de Curitiba e expandir um pouco mais, né, para o futebol brasileiro. Qual o propósito das novas SAFs, né, no futebol e das associações, né, no caso. Bom, assim, vou fazer um brevíssimo histórico, né, da SAF do Curitiba. O Curitiba ele formata a sua SAF ali no final de 2021, né, logo depois da promulgação da lei, é feita uma assembleia de sócios, é aprovado a SAF, em 2022 ela é formalizada, em 2022 ainda é feita a recuperação judicial do clube, e em 2023 é feita a venda para a Tricorp. Então ela foi formatada, né, na associação, existem diferentes modelos de SAF, né, a do Curitiba ela diria assim, que é um modelo comum, assim como é do Bahia, do Vasco, e do Botafogo também segue esse modelo, que ela é formatada na associação e vendeu-se o controle acionário, né, de 90% para o fundo de investimento da Tricorp. A associação ela fica com 10% da SAF. Bom, esse processo é visto por nós, né, por mim, pelos meus pares da diretoria, por muitas pessoas, como um processo muito... Aconteceu no Curitiba de uma forma muito acelerada. A gente acredita que muitos passos foram dados com pouca transparência pela diretoria anterior, e foi feito assim de forma até muito precipitada. E assim, com muita euforia, né? Vem dinheiro, acabaram os problemas, e, enfim, né? Enfim, o Curitiba, então, 2023, ele começa a ser administrado pela Tricorp, e a gente tem um momento difícil ali, né? 2 anos difíceis de queda de desempenho esportivo. O Curitiba, ele tem a sua pior campanha na história, em 2023, né? Na primeira divisão, ele é rebaixado. Na segunda divisão, ele tem a pior campanha da história da segunda divisão, né? Ele permanece no ano de 2024. E nesse momento existe uma grande ebulição, assim, eu diria assim, até uma decepção, a torcida se sente até enganada, né? Existe uma grande decepção nesse momento, o clube também vive uma certa crise institucional, porque as eleições não aconteciam, ela é prorrogada por 1 ano, a diretoria já não aparecia mais, a diretoria que fez o processo, ela sai, né? Então a gente vive um momento muito difícil. Por outro lado, nesse momento, há uma grande movimentação da torcida, né? De resgate do clube. E aí eu destaco aqui, né, o coletivo curitibano, inclusive tem algumas pessoas aqui. Existe uma grande frente de torcedores que busca esse resgate do clube, né? E uma proposta de fiscalização, de democratização do clube e até de apoio, né, para que aquele projeto desse certo. E desse grande movimento, né, surge então a nossa chapa, né, para concorrer às eleições aí, que finalmente acontece também, vão parar na justiça, né? Acontece aí no final de 2024. Então é desse grande movimento, né, a gente consegue formar aí uma chapa e vence as eleições, né, com 80%. Enfim, entramos, né, em 2025, né, nesse grande desafio, né, de resgate. E aí a gente tem uma conversa muito franca com a Tricorp, né? A gente sente essa necessidade de ter uma conversa muito franca com eles. Eles também sentem essa necessidade de ter essa conversa. Temos ali 2 dias, né, chamamos que eles venham a Curitiba, aos donos efetivamente, né? Porque existia muito essa reclamação de que eles estavam também muito distantes do clube, né? Eles vêm até aqui, a gente tem essa conversa muito franca com eles, a gente aproxima, consegue que pessoas da torcida tenham essa conversa com eles, a própria imprensa de Curitiba, né, tenha essa conversa com eles, e a gente assim, situa esse momento como um momento de guinada, né? E assim, não foi só um momento de, digamos assim, de cobrança, foi um momento também de estender a mão, de dar o apoio, né? Queremos que esse projeto dê certo. E assim, ainda que o Curitiba, a partir desse momento, em 2025, né, ele ainda oscile no campeonato da segunda divisão, ao final do ano, então, ele consegue o acesso, né, consegue
termina sendo campeão, né, o ano passado. Então é a experiência que a gente traz, né, desse momento e um momento de guinada nesse projeto. E assim, né, o que fica de tudo isso, né? Qual é o papel, né? Assim, a grande pergunta, né? Qual é o papel da associação? Sim, fiscalização, sim, apoio, mas e o que mais, né? E aí eu preciso falar um pouquinho das características hoje da Associação do Curitiba, né? A gente hoje reduziu muito, né, as nossas receitas, né? O Curitiba reduz muito com a sua capacidade, né, de receita. Ele reduz muito seus espaços físicos, né? A gente tem a posse ainda do Couto Pereira, que é o nosso estádio, mas a gente não tem mais o controle, né? A associação ela tem ali um pedaço, né, no prédio do clube. E assim, existe também o que a Clarissa falou, o que o Vabas falou, o que o Thiago falou, existe uma preocupação muito simbólica com a associação, né? Porque há um enfraquecimento simbólico, as pessoas nos perguntam, uai, por que serve agora a associação, né? Então essa pergunta também nos vem, né? E assim, né? Pensando então agora, né, o Curitiba, né, como uma situação que é comum hoje no futebol brasileiro, como eu falei, hoje a gente tem cerca de 130 SAFs, né, a gente tem um pessoal que estuda aqui, tem o Vinícius lá do grupo do Irla Simões, né, claro que existem configurações diferentes, né, mas a gente acredita que esse modelo é muito comum no futebol brasileiro e esses problemas aqui, como demonstra a fala dos meus colegas, são muito comuns, né. Então qual será o novo propósito, né? Alguns nos parecem muito óbvios, né, por própria experiência. Você ali na associação, né, ainda com 10%, você participa de decisões societárias, né? Nos parece óbvio, você tem que regular como que isso funciona. Até no presente momento estamos fazendo a reforma do nosso estatuto. Isso precisa ser regulado, se é o representante, se acontece a nível de conselho, se acontece a nível da assembleia. Então tudo isso precisa ser feito de forma muito clara, né? A fiscalização, né? Fiscalização das tradições, né, do clube. O Curitiba é o clube originário, então como clube originário, o clube que dá origem à SAF, ele tem as ações classe A, então é importante fazer essa fiscalização e essa contribuição, né? Porque muitas vezes o parceiro, o sócio, ele não entende a história do clube, você precisa contribuir, né, da melhor forma possível. Inclusive nós do Curitiba temos uma parceria com a universidade também de proteção da história do clube, né, das fontes do clube, enfim, das fontes históricas. Temos também, né, claro, a fiscalização do contrato, a fiscalização da própria recuperação judicial, né, e o apoio, né. É importante, como já foi falado aqui, a nossa associação, o nosso grupo, né, que está hoje na associação, por vir, né, desse grupo de torcedores, de ter esse contato mais popular, a gente teve aquela credibilidade para pedir para as pessoas, vamos apoiar esse projeto. É claro que isso te impõe muita responsabilidade, né? Você pede a contribuição, você tem uma responsabilidade também por estar pedindo, mas a gente conseguiu trazer pessoas, né? Não somos só nós, são pessoas que estão conosco. Então a gente conseguiu dar esse apoio, que é importantíssimo. Mas e além disso, né? O que mais podemos fazer? Bom, eu penso aqui na questão do fortalecimento, né? A gente pode propor parcerias, né? Em prol da SAF, afinal, a associação é parte do negócio, ela é acionista, então ela pode trazer parcerias, pode de repente até trazer patrocínios, né, para esse negócio que ela faz parte. Eu penso na questão de integridade, né, é muito importante isso, um clube de futebol envolve inúmeros movimentos, né, então você tem ali uma série de situações, né, que você pode ajudar a prevenir, né, a associação ela pode exercer esse papel. E aqui eu estou pensando muito, vou dar um exemplo, né, eu penso muito na questão dos investidores, né? A lei da SAF, acho que no artigo 6, ela fala em investidores, e você tem a possibilidade de ter investidores hoje no futebol brasileiro invisíveis, né? Então ele pode ter uma grande projeção dentro do clube, mas ele não aparece, porque quando você participa de um fundo de investimento, você não necessariamente precisa estar visível. E ao mesmo tempo, né, de forma muito certa, a CBF, no Manual de Competições, esse ano, ela coloca ali uma vedação para multipropriedade. Então, você não pode ter investidores em clubes diferentes, né, que disputam a mesma competição. E isso acontece em outras federações, na FIFA, na Conmebol, enfim. Então, essa é uma questão, entre outras, né, que a gente poderia falar e que a associação pode contribuir, né. Eu penso também na questão, aí pensando, né, voltando um pouco na questão da fiscalização. Mas tá, uma associação, para ela exercer esse papel de fiscalização e até mesmo de apoio, ela precisa ser uma associação minimamente forte economicamente, precisa ser minimamente que as pessoas transitem, que elas participem, né? Então forte socialmente,
E ela precisa ser uma associação forte simbolicamente. As pessoas precisam entender qual que é o papel daquilo e valorizar. Porque é difícil você ouvir das pessoas assim, tá, e para que serve a associação agora, né? E a associação, ainda que existam, a gente sabe que existem iniciativas de clubes, né? Isso é muito legal, porque isso existe no futebol inglês, isso existe no próprio futebol europeu, através da UEFA, que torcedores eles participem da governança. E é legal que as SAFs façam comissão de torcedores que participem, ou que tragam influencers, às vezes por campanhas, mas o lugar efetivo, o lugar de direito, o lugar onde, não, vamos dizer assim, vai existir na boa ou na ruim, de participação, é na associação, né? É um lugar onde você tem critérios para participação. Então é muito importante esse lugar de participação efetiva, né? E criteriosa e democrática que é a associação. Bom, eu penso aqui que essas atribuições, sejam elas óbvias ou atribuições que podem ser futuras, né, que a gente pode pensar para as associações, elas são problemas em comum. Ora, se são problemas em comum com outras associações de SAFs, a gente pode pensar numa solução em conjunto, né? Então, assim, né? Por que ações conjuntas de associações, né? Aí eu penso aqui, né? Fortalecer a sustentabilidade das próprias associações, que eu vejo parte do nosso caso, mas vejo também isso muito comum no futebol brasileiro, um enfraquecimento dessas associações que participam da configuração SAF. E, ao mesmo tempo, essas associações elas podem contribuir para o projeto. E uma vez que elas se fortaleçam, elas podem fortalecer o próprio projeto e cobrar aquilo que foi tão propagandeado das SAFs, que o que é gestão profissional, integridade, responsabilidade financeira. Mas você só consegue fazer essa fiscalização se você tem uma mínima força econômica, social, simbólica. Então é importante que as associações elas se fortaleçam também para fazer esse papel de fiscalização e para que o projeto de SAF cumpra o que ele promete que quer cumprir ou que vem cumprir. Né? E como já se disse, a lei não é o problema, não é a lei é boa, mas ela precisa fazer ela funcionar, né? O projeto funcionar. E de forma mais ampla, a gente pode pensar que as associações podem contribuir para o esporte brasileiro, de uma forma até mais ampla. Né? Bom, e como, né? E como fazer essas ações conjuntas? Eu penso que aqui é um grande exemplo, né? Hoje a gente conseguiu reunir o pessoal da SAF, o pessoal de associações de SAF, então esse é um exemplo, né? Eventos assim, a gente pode pensar até numa complexidade maior disso, né? Formatar um comitê permanente de associações, de clubes, uma liga, né? Funcione de forma permanente. A gente pode ir além, né? Pensar em alguma coisa até mais complexa, né? De ações de integridade em conjunto, de ações de responsabilidade social em conjunto. A gente tem projetos muito bons, tem lá no Vasco um projeto muito bom, tem lá, por exemplo, o Fluminense não é uma SAF, mas pretende se tornar, mas tem lá uma pessoa, o Ricardo Calçado, um amigo meu, tem ações que a própria FIFA, né, ele faz ações com a FIFA, que são ações muito interessantes de responsabilidade social e poderia compartilhar, né? Ações de memória, né, pensando as associações como lugares de proteção da história dos clubes, então pode ser aí, pensando o futebol brasileiro como um patrimônio imaterial, né, um patrimônio histórico da nossa gente. A gente pode pensar em em projetos esportivos, né, projetos olímpicos, paralímpicos em conjunto, projetos esportivos em geral, todas as suas manifestações, alto rendimento, o esporte para toda a vida, o esporte de formação, né. Hoje fala-se, por exemplo, na tributação, né? Eu não vou entrar nesse tema, que é um tema polêmico e acho que não daria nem para... Não teria nem como começar a falar sobre isso, mas hoje fala-se de tributação das associações, né? Esse é um tema de preocupação mútua, né? Então, e aí? E o que estão fazendo as associações por isso, né? A gente tem o próprio projeto de Fair Play da CBF, que as associações em conjunto poderiam apoiar, o projeto de sustentabilidade da CBF, que é o CBF Impacta, né? Enfim, em conjunto, as associações poderiam fazer muito pelo futebol brasileiro, né? E, finalmente, também uma outra possibilidade é compartilhando informações, né? Compartilhando informações, experiência, o que está dando certo lá no Bahia, será que podemos fazer isso aqui, o que podemos fazer junto, de repente um torneio de alguma coisa, o que deu errado aí, se você conhece esse parceiro, né? Qual que é o histórico dele, então essa diligência também, né, em conjunto pode ser feita. E aí, para finalizar, eu gostaria de compartilhar, então, já que a gente está falando de compartilhamento, né, de experiências aqui, eu gostaria de compartilhar justamente um projeto que o Curitiba apoia, que a gente falou bastante aqui, né, está acontecendo um outro evento, além do evento da SAF, está acontecendo um evento com entidades esportivas. Então, um projeto que o Curitiba apoia, que é a implantação do SNE.
Bom, isso é muito óbvio, tenho certeza que é muito óbvio para algumas pessoas, mas para outras talvez não seja. A Lei Geral do Esporte, de 2023, ela prevê 2 pilares, né? Um dele é uma espécie de cadastro de entidades, né? E o outro é o Sistema Nacional do Esporte. Esse cadastro, né, de entidades é para você ter um diagnóstico, né, das entidades que esportes praticam, que estrutura tem, que recursos tem para fazer isso. E assim, isso já é muito forte, o Instituto aqui está implementando esse cadastro e assim, é uma implementação com o suporte do Ministério da Tecnologia e Inovação. Então, não se paga para fazer isso, né? Já está muito avançado e está entrando no futebol agora. Então, seria interessante, muito interessante, para os clubes apoiarem e participarem desse projeto, porque ele já te dá um benefício muito claro, né? Uma vez que você preencha, né, você pede aí aqui para o IPE, eu quero participar, quero me cadastrar, eu sou clube, sou associação. O simples exercício, né, de você fazer ali o cadastro, ele praticamente já te deixa pronto para emitir o CRC. Né? O que é o CRC? O CRC é a certidão de registro cadastral. É fundamental para você pedir recursos públicos. E se hoje os clubes eles estão enfraquecidos, né? As associações, as associações estão enfraquecidas nesse contexto de SAF, então elas podem e devem, né, pela função que elas têm, e podem ajudar muito o futebol brasileiro com isso, porque as associações, pela ligação com o futebol, elas têm muita inserção na sociedade. Então elas podem chegar em lugares que, de repente, só elas vão conseguir chegar pela ligação com o futebol, né? Então elas podem fazer outros projetos esportivos, né? E existe perspectiva do governo de investir. A gente fala entre 8%, 12%, até 15% anual, né, de investimento. Só que você precisa saber onde vai fazer esse investimento, de uma forma assertiva, né? E as associações podem ser esse lugar, né, de fazer projetos bons e participar do fortalecimento do esporte brasileiro. Né, essas associações que vêm esse novo contexto. Enfim, novamente voltando, essa é uma experiência, pensando assim, né, que associações fortes, economicamente, fortes socialmente e simbolicamente, isso vai retroalimentar para que o próprio projeto SAF dê certo, funcione, né, e entregue aquilo que ele tanto prometeu, né? Que é um futebol profissional, que é um futebol íntegro e que é um futebol de responsabilidade financeira. Bom, para finalizar, gostaria de agradecer novamente, né, a todos que vieram, né, aos clubes que vieram, a todos aqui presentes, né, a gente tem pessoal do mundo acadêmico, temos um pessoal aqui do Curitiba, agradeço muito que tenham vindo, temos um pessoal aqui da própria imprensa, né, o pessoal dos canais do Curitiba aqui também. É muito bacana que vocês tenham ouvido, eu agradeço bastante. Para nós, assim, da diretoria do Curitiba, assim, um motivo de muito orgulho poder trazer tanta gente boa aqui para discutir, né, e participar dessa discussão do Curitiba e do esporte brasileiro, né. Agradeço também aos clubes, né, aos seus representantes que vieram aqui. Agradeço em particular o professor coordenador, aqui o professor Fernando Mezzari, né, que está nesse projeto aí há mais de 10 anos, uma instituição de referência aqui, o IPE, né, todo o time do IPE, bastante gente aqui que trabalha muito, né, pelo esporte brasileiro. Enfim, gostaria também de agradecer ao Curitiba, né, na sua amplitude, os conselheiros, os sócios, a torcida e aos meus pares de diretoria, né, em especial a nossa presidente Mariana Lima. Então é isso, minha gente. Muito obrigado por vocês mais uma vez e é isso aí. Obrigado, Daniel. Gente, a nossa proposta agora, que vamos para o bloco das perguntas, é que nós recebemos aqui, as perguntas foram feitas e aí a maioria delas está direcionada a alguns aqui dos nossos debatedores. Vou ler essas perguntas e aí vamos passar para vocês um bloco de 5 minutos de fala para cada, que aí dentro dessas falas vocês fazem suas considerações finais e tentam sintetizar aqui. Vai ser um desafio sintetizar alguma dessas respostas, mas tá aí colocado o desafio aí para os nossos debatedores. A nossa primeira pergunta é do Henrique Cordeiro, da UEPG, para a Clarissa Arteiro, do Vasco. Né? Ele fala: boa noite, doutora Clarissa. O caso Vasco 777 inaugurou 2 precedentes jurídicos inéditos no Brasil. A liminar que suspendeu o contrato de venda e devolveu o controle para o clube associativo, e também a recuperação judicial conjunta de SAF e clube associativo. Como essas situações serviram de lição interna para o clube em termos de melhoras no processo de compliance e em processos como o due diligence e o know your partner?
principalmente no que pesa a proteção do clube associativo. Isso foi uma das perguntas. E aí o André Cruz, ele perguntou para o Thiago Doria, do Bahia, de que forma a Associação do Bahia aplica os recursos oriundos da SAF. E aí tem outra pergunta do Henrique Cordeiro, dessa vez para o Daniel Júnior, do Botafogo Futebol e Regatas, que ele fala: boa noite, doutor Daniel. Como funciona a integração entre clubes e SAF em esporte que cabe em associação, mas envolve o futebol profissional, principalmente no futsal de base, naquela fase de transição dos atletas que jogam futsal e optam por migrar para o futebol de campo? Aí nós temos aqui uma última pergunta do Lucas Cunha, que ele faz para duas pessoas aqui, para a Clarice Arteiro, do Vasco, e para o Thiago Doria, do Bahia. Vemos uma luta muito injusta na disputa de força com a SAF, mesmo tendo 10% do clube. Como fazer com que a SAF ouça, entenda e seja responsável perante a lei nos seus deveres, quando não há essa proximidade com a torcida e sua associação? Como alinhar essas expectativas e fazer com que eles nos vejam como sócios e não como consumidores? Então, essas foram algumas das perguntas. Como eu sei que a maioria delas foram até complexas, vamos aqui então propor que a gente comece, né? Por quem não teve nenhuma pergunta direcionada, para fazer as saudações finais. A professora Clara está aí, vai ajudar com o tempo para nos guiar quando estiver na hora de concluir. Então, já vou para respostas. Na verdade, assim, começando pela segunda pergunta, que eu acho que é um pouco dessa terapia, dessa catarse que a gente precisa fazer, né? Que qualquer relacionamento, o outro só vai lhe ver num papel de importância se você se der essa importância, esse respeito. Então, os contratos de SAF, os bons contratos de SAF, eles preveem qual é o papel institucional e de governança que as associações vão cumprir. Normalmente, as associações têm uma cadeira no Conselho de Administração. Isso não dá às associações, né? Isso tem um pouco a ver com, né, quando a gente pergunta como as SAFs vão nos dar importância, vão nos olhar, nos respeitar. Tem um pouco a ver com aquela comparação que eu fiz ali de quem acha que o planeta Terra é tudo no universo e depois vai ver que é um pontinho pequenininho. Então, entender a nova posição é importante na hora de você celebrar esse tipo de contrato, né? E ser ouvido, né? Enfim, acho que tem um amadurecimento importante aí das associações entenderem qual será o seu papel de ser fiscalizador, sim, ser guardião de história, sim, mas não necessariamente ser gestor. E tem uma coisa que eu acho que as associações normalmente não fazem, que é se preparar para este papel. Então, eu não vi até agora, acho que o Botafogo, do Rio de Janeiro, o Botafogo tem, mas fora o Botafogo, eu não vi associação contratando um conselheiro de mercado certificado para exercer a posição de conselheiro de administração dentro do Conselho de Administração. Então, sem ter um conselheiro de administração certificado, formado, você bota lá um cartola velho do clube e acha que o cara vai fazer discurso numa reunião de conselho de administração com mais 3, 4 executivos que estão ali para assinar um ato e ir embora, não vai funcionar. Então, ou você vai colocar é como se a gente colocasse um dirigente para jogar futebol. Então, eu vou botar para jogar futebol quem entende futebol. Eu vou botar para ser conselho de administração quem entende de conselho de administração. Então, acho que compreender qual é a maneira de se fazer ouvido, de se fazer presente, de contribuir para o negócio, que falta às associações. É ter essa maturidade de entender qual é o seu novo papel agora. O seu novo papel não é dizer quem vai contratar de técnico amanhã. O seu novo papel é, como gestor, administrador indireto da sociedade, tendo um assento no Conselho de Administração, como é que eu vou contribuir para que esse Conselho de Administração funcione? Tudo que o Botafogo de Ribeirão Preto queria era ter um conselheiro falando do Conselho de Administração. Todo o imbróglio deles lá tem a ver com a dificuldade de botar um conselheiro de administração profissional dentro do Conselho de Administração, que seria um início de saída para um imbróglio que o Botafogo de Ribeirão Preto vive. Então, entender essa realidade, para mim, é a principal forma de fazer com que a associação realmente seja relevante e realmente ajude e fiscalize o que vai acontecer na SAF.
Sobre a realidade financeira do Bahia, que foi a outra pergunta, na construção da nossa SAF, a gente tomou duas medidas importantes. A primeira é que assim, a SAF tem um aporte mensal, na verdade anual, mas que leva em consideração o custo mensal da estrutura administrativa do clube. Então, o Esporte Clube Bahia recebe em 2 parcelas semestrais por ano um valor que custeia a sua existência como instituição. E em paralelo, no nosso estatuto, que a gente escreveu que, as despesas administrativas têm que estar restritas a esse valor. Então, eu não vou ter o clube criando mega estruturas, porque ele corre risco de não de deixar de existir, se ele se endividar por isso. E todas as novas iniciativas, sejam elas esportivas ou sociais, precisam ter um projeto de viabilidade financeira aprovado pelo Conselho. Então, de um lado, o Esporte Clube Bahia não vai acabar nunca enquanto houver SAF. Se a SAF acabar, o futebol volta e a gente vai se virar. Mas enquanto houver SAF, a estrutura administrativa para fiscalizar essa SAF estará custeada e toda e qualquer nova iniciativa social esportiva precisa ser financeiramente sustentável e ter isso aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube. Então, essa é mais ou menos a estrutura que a gente criou para manter essa responsabilidade e conseguir deixar a associação numa posição confortável, né? Em relação à natureza desse recebimento, ele é previsto no contrato como distribuição de lucro, mas, óbvio, a gente entende que os primeiros anos não haverá lucro, e como não houve, e aí, nesse caso, o aporte é mantido, mas ele tem caráter de doação. Então, basicamente, a estrutura é essa. Como palavras finais, enfim, acho que eu já falei demais, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço o convite, meu querido Daniel, e continuo à disposição de vocês para novos debates, que eu acho que a gente vai, sim, progredir nessa constelação aí de associações, discutindo coisas importantes para esse futuro. Muito obrigado. Podemos seguir? Vamos lá. A pergunta que fizeram foi sobre futsal, né? Então, primeira coisa, a gente, tanto no futsal masculino quanto no feminino a gente representa o Botafogo em categorias menores, que o Botafogo só tem a partir do sub-17, a gente representa ele no sub-17 com as nossas meninas do futsal. Então, a gente, em algumas competições, obviamente, que aí elas vão lá para apoiar o futebol jogando campo, tá? E no masculino é a mesma coisa, a partir do sub-14, também o sub-14 passa a ser de olhar de gestão da SAF, né? A gente toca o esporte, cria os conceitos, sempre tem gente da SAF olhando, orientando, dando toques importantes para os nossos coordenadores, e a gente vai tocando de acordo com isso. E eles vão aproveitando no campo, fazem teste, obviamente, como sempre acontece, fazem teste e os melhores são aproveitados no campo, tá? Então, essa ligação, ela começou a acontecer na gestão passada, mas se tornou mais sólida agora na gestão do João Paulo Magalhães Lins, que é o nosso presidente atual, e assim, está acontecendo. Temos garotos, ainda não temos nenhum garoto jogando no time de cima, não, mas a gente espera que proximamente a gente tenha algum garoto nosso de revelado, um cria de general, jogando lá no Botafogo e no Newton Santos. No mais, agradecer aqui ao Xará pelo convite, muito bom, e agradecer toda a turma que está aqui, muito bom participar com vocês, agradecer a todos vocês, professor, excelente evento, e sim, espero também estar em próximos aqui, que eu acho muito interessante esse debate, acho que é muito rico e acrescenta muito para a sociedade esportiva. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, acho que para mim não veio perguntas, né? Então, mais uma vez eu gostaria de agradecer, então, a vinda de todos aqui, né? E, assim, pensar que esse é um pontapé inicial, né? De novas iniciativas e até de um projeto mais estruturado de aproximação entre as associações, né? Acho que desejo que aconteça isso, né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e que seja um pontapé inicial, né, desse projeto. Bom, na primeira pergunta, concordo com o Daniel. Eu entendo que a associação tem que ser cada vez mais técnica, né?
tem que estar cada vez mais ciente do seu papel diante da SAF. Não é se colocar lá com vitimismo, não é bater pé, não é reclamar na mídia, é se portar de uma forma técnica, é ter pessoas preparadas, é ter um corpo jurídico, é ter um corpo de governança, é ter um corpo financeiro, de administração, que possa preparar, se caso o conselheiro que participar da gestão não estiver totalmente preparado para isso, que possa pelo menos blindá-lo e ele poder fazer frente à responsabilidade que ele tem ali de representar a associação. Acho que isso a gente tem um pensamento bem compatível. O outro, ainda bem que mandaram por escrito aqui, que foi enorme, né? Eu, assim, assinei o NDA, tenho um acordo de confidencialidade, então não fico tão à vontade de falar sobre processo de recuperação judicial, sobre questão jurídica, mas o Vasco acabou inovando, né, nessa questão. E aí o que eu vejo, assim, pessoalmente, que isso pode ter beneficiado o clube, ou pelo menos a experiência do clube, é que agora a gente vai ter, quem participar do processo, né, de venda vai ter um cuidado muito maior. O que a gente teve lá atrás, qual a cor de confidencialidade? O que eles teve lá atrás foi sempre uma empresa, foi um grupo muito restrito fazendo isso. E era tudo muito novo, tinha uma urgência muito grande, tinha uma pressão muito grande da torcida para que houvesse essa venda. Talvez agora a gente consiga fazer as coisas com mais calma, né? A gente, Clube Vasco, né? Não que eu participe do processo. Eu entendo que o que ficou de lição foi isso, né? Fazer as coisas com calma, conversar com o investidor, fazer o investidor entender qual é o clube que ele tá adquirindo a parcela, né? Fazer entender a história do clube, entender a torcida. Acho que faltou muito isso ali também, opinião totalmente pessoal minha, né? Acho que faltou muito isso também com a antiga empresa, entender a torcida, entender a cultura, entender o que funcionava, o que não funcionava. E o que deu de errado no contrato antigo, o que foi público, o que não foi, tornar isso mais claro agora, né? Como cláusula de proteção ao clube, definir melhor a questão da história, talvez, preocupações que não se tinham lá atrás. Eu não tenho acesso ao contrato, mas preocupações que não tinham lá atrás, que a gente viu que acabaram por reverberar no dia a dia do clube, né? Então, essa questão, como eu trabalhava com a parte de história e responsabilidade social, questão, definir quem vai ser o guardião da história. A gente tem que ter o clube, mas o dito tem que ser muito bem dito, o óbvio tem que ser dito, tem que ser escrito. Eu entendo que nesse sentido de proteção do clube, o próximo contrato tende a ser muito, muito melhor, né? O aprendizado que a gente teve, que toda a gestão teve, foi uma briga difícil, é uma briga judicial, é desgastante, isso coloca muito em pauta, né? Muito em voga também a capacidade do clube, duvidaram muito da capacidade de gerir o clube, e enfim, a gente foi finalista da Copa do Brasil, coisas que a gente não estava galgando antigamente. É claro que isso é muito pouco ainda para a grandeza do Vasco e coisas que eu vivi na minha infância, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso, é um cuidado maior. As pessoas agora provavelmente terão eu digo até um carinho maior mesmo na hora de olhar o contrato e de olhar o clube. A gente agora já sabe o que deu errado, então a gente tem a possibilidade de fazer de novo e fazer melhor. Acho que dá pra falar assim. E no mais, eu quero agradecer o convite, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a vocês que estão aqui, já passou do horário, já está de noite. Pra mim tá super frio, e pra vocês não, mas agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Muito breve, aqui só concluindo com duas observações que eu faço, e vou polemizar aqui. Não sei se vocês viram a discussão que está ocorrendo, principalmente no tocante à tributação, e aqui todos pincelaram alguma coisa, mas é das associações contra as SAFs. Eu gostei tanto da informação de cada um, que ela coloca em xeque muitas informações que estavam sendo colocadas por parte da imprensa, como se a SAF ela excluísse ou extinguisse a funcionalidade das associações do clube. E é exatamente o contrário que foi dito aqui. Porque se o futebol, se a SAF, ela trata futebol / negócio, / business, assim, uma parte pura da injeção de dinheiro,
a associação ela fica responsável pela cultura, pela história e pelo, mais que o social, a sociedade, o trato com a sociedade que o clube sempre tem. É a segurança que o clube tem, que independente do sucesso ou insucesso que a SAF venha a performar no decorrer dos anos, haverá a associação como sendo a salvaguarda institucional. E esse ponto passa a ser muito interessante. Aqui a gente escutou a história do Botafogo de São Paulo, que foi pioneiro no clube de empresa, que teve um processo traumático durante todo a construção, foi uma construção única no Brasil, e depois ele se adaptou à SAF, e a SAF deu a ele uma condição de existência e de continuidade, porque ela prevalece o interesse social, o interesse coletivo e o interesse do esporte, ou seja, a normativa foi muito mais adequada àquilo que foi passado, e reconhecendo que o meu colega passou, convivi muito com o professor Daniel Ita, que junto na CBF Academy a gente acabou dando aula em diversos temas, inclusive de compliance, e que me confidenciava histórias sobre o Botafogo de Ribeirão, que tende a dar aula sobre diversos exemplos. A gente tem aqui ao lado o Bahia, que foi o primeiro clube do Brasil vendido para o multiclubes e que vem destrinchando mais ou menos o que é o Bahia dentro desse cenário e a relação da associação com o multiclube. Então, há um novo parâmetro aqui, muito bem feito. Muita gente chegava e falava que o Bahia iria injetar dinheiro, e não, nenhum sujeito que venha adequar, venha a investir dentro de uma SAF, vem com esse padrão, pelo contrário. Então há um crescimento orgânico e par e passo muito bem feito, muito executado pelas duas partes. Que a gente vê o Botafogo, e até Daniel, você mencionou da data do Botafogo, que perdeu por uma semana pelo Cruzeiro. Eu estava dando uma palestra sobre SAF, eu tive que mudar a palestra da manhã para a tarde, e ao meu lado estava o Pedro Martins, que virou o CEO do Cruzeiro. Depois ele foi trabalhar, salvo engano, no Vasco, foi trabalhar no Santos também. A gente estava dando uma palestra em conjunto em Porto Alegre, no final de curso, e foi muito interessante. Durante a palestra começou a ter ligações do Ronaldo Nazário, que estava querendo chamá-lo para que fosse para lá. Ele teve que interromper a palestra, se dirigir ao aeroporto, porque o contrato foi firmado naquele sábado. A gente está aqui discutindo um pouco do Curitiba, e naqueles 4 processos de clube, foi um clube que teve uma maturação necessária para a venda da SAF, teve uma readequação institucional muito difícil, teve uma série de 3, 4 presidentes que por questões distintas deixaram passar, mas por um processo muito bem feito, muito bem conduzido. Se não me engano, ele foi o primeiro clube que ultrapassou a venda de 1 bilhão, né, no Brasil hoje, para a SAF, e depois conseguiu retomar, 1 ano, 2 anos, a grandeza que tem o Curitiba hoje dentro da Série A, com base nesse trabalho, em conjunto de associação e da SAF conseguindo ter êxito nos seus investimentos. E do Vasco da Gama, que conseguiu usar a associação e conseguiu usar uma garantia jurisdicional para que não fosse lesado. Ou seja, as amarras que a lei da SAF configurou dentro daquele projeto foi usado para o Vasco da Gama para que, em sede liminar, preservasse a instituição. Eu tenho certeza que nos processos futuros, e eu acredito que nem tem uma sentença dentro desse processo, eu acredito que com a habilidade que a associação tem hoje, com o diálogo, vai chegar numa boa negociação, se for assim possível. Se não for, acredito que tenha grande êxito assim dentro do processo jurisdicional para preservar a instituição e não a instituição ser lesada. Esse é o papel da associação como um todo, das quais eu saúdo aqui. Quero agradecer também, professor Fernando, pelo convite, colocando a federação mais uma vez à disposição da sociedade de todos. É a associação quem tem essa cadeira, quem tem essa legitimidade, em qual a gente tem esse contato histórico desde a fundação dela, para tudo sempre por conta da federação. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui presentes, e qualquer dúvida podem nos procurar nas redes sociais, nos contatos aqui oferecidos pela organização. Muito obrigado.